no ar. Boa noite a todos. É agradável ver a casa com bastante gente nova, gente que tem participado. É muito bacana uma segunda-feira ver nosso jardim tão florido assim. Muito bom. Hoje eu vou ser bem breve na nossa divulgação da nossa agenda, por ter gente que tem vindo há muito tempo não vem, então só para dar uma atualizada. A Casa Caminho de Luz, a gente funciona em segundas-feiras, a partir das 19 horas, com a palestra pública. Depois nós temos o passe, e após o passe a gente tem um grupo que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Não são só os trabalhadores da casa, todos são convidados a participar. São perguntas e respostas trazidas por Kardec, que nos ajudam a entender um pouco mais sobre o Espiritismo. Nós começamos em 4 pessoas, hoje, graças a Deus, nós temos quase 12 participando e é muito agradável. Tem a duração de 30, 40 minutos. Nas terças-feiras, a casa não funciona, não abre, mas nós estamos fazendo, todos também estão convidados, nós estamos fazendo um curso sobre transição planetária. A gente faz de casa mesmo, pela internet. Nós temos um grupo que envolve os trabalhadores da casa aqui, alguns convidados de Itapoá, o pessoal que nos dá os cursos, 2 nossos mestres são de Taubaté, e tem alguns integrantes também dos centros espíritas de Taubaté, outros do Mato Grosso. Então é um grupo bastante grande e é muito dinâmica. A aula você abre a sala, faz perguntas, respostas, pode interagir durante a aula, e é um curso assim espetacular. Para quem não conhece nada, um breve resumo: a transição planetária é o que a gente estamos passando nesse momento. A Terra, que veio de um mundo primitivo na época dos dinossauros, dos homens da caverna, passou para um mundo de provas e expiações, onde a gente está hoje, e nós já estamos migrando para um mundo regenerado, onde esperamos que muito em breve toda essa transição seja concluída, onde o bem vai prevalecer sobre o mal, e muitas das coisas que a gente vê acontecendo nos dias de hoje, de ontem, eles não vão mais fazer parte desse mundo. Então é um curso bastante interessante. Quando a gente começa a assistir, dá dó quando acaba. Então toda terça-feira, às 18 horas mais ou menos, a gente posta no grupo do Caminho de Luz o link para esse curso. Todos estão convidados a fazer também. Nas quartas-feiras nós temos os trabalhos, uma preleção aqui do livro Médico Jesus. Na sequência a gente tem o tratamento à distância, que é feito aqui na casa, pela internet, pelo Facebook, onde, graças a Deus, cada dia a gente vê mais gente participando, assistindo, tanto ao vivo como depois de gravado. A gente tem esse controle de ver pelo Facebook da casa, bastante gente já assistindo e fazendo bastantes comentários interessantes, que nos deixa muito felizes em saber que estamos conseguindo atender, junto com nossos trabalhadores aqui, os nossos mentores, os nossos espíritos do bem, ajudando muita gente que precisava desse conforto aí. Depois desse trabalho de tratamento à distância, nós temos o tratamento presencial, aqui nas marcas, aqui nas 2 salas nossas. Nas quintas-feiras, nós ainda estamos tendo o nosso programa, o Encontro com Jesus, na rádio FM Itapoá, 87.9 ou 89, nunca sei se é 89.7, 87.9, às 20 horas, toda quinta-feira. É um trabalho cristão de muito esclarecimento, feito, produzido e dirigido pelo nosso irmão Roberto. Estão até com um pouco de dificuldade para manter ele no ar, porque ele tem um custo para o centro de R$300 por mês, no preço que a FM fez
subsidiando um pouco, mas a gente está com certa dificuldade para conseguir mantê-lo no ar. Aí, que R$300 para a nossa casa é um valor que faz falta. E na quinta-feira a gente encerra nossas atividades. Nós temos a partir do nosso grupo Caminho de Luz, ou nas segundas-feiras, as pessoas que precisam de tratamento fraterno, que é um atendimento exclusivo e direcionado para a pessoa, particular, individual, toda segunda-feira a gente está aqui para fazer as pessoas que vierem na segunda-feira, a partir das 18h40, só dar um nome aqui na recepção e a gente deixa já pré-agendado para atender quarta-feira a partir das 18 horas. Então, as pessoas que precisam e gostariam de ter uma conversa com nossos trabalhadores, mais direcionado especificamente para eles, a gente atende nas quartas-feiras a partir das 18 horas, mas é necessário que seja agendado na segunda, porque aí vem um trabalhador e uma trabalhadora da casa exclusivamente para atender essa pessoa. Esses são os recados de hoje. Eu vou, para fazer a abertura, vou ler um pequeno texto que eu peguei por acaso aqui, que diz o seguinte: segundo os mensageiros da espiritualidade maior, nós, as criaturas terrestres de todas as idades, superaremos as crises atuais e dizem que as transformações aflitivas do mundo moderno se verificam para um bem geral. Tem tudo a ver com o que eu falei sobre o nosso curso de transição planetária. Agora eu vou só pedir aqui que todos possam me acompanhar uma oração de Pai Nosso e fortalecer o pedido de ajuda, de vibrações positivas, principalmente para os nossos amigos, irmãos, parentes, que a gente colocou nos livros de intenções aí, os encarnados e os desencarnados, a todos os nossos irmãos desencarnados que se fazem presente aqui no nosso Hospital Esperança, e essas energias com certeza vai alcançar e ajudar todos eles. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Isso posto, vamos chamar a nossa palestrante, Maria Helena. Aqui é organizar o material, né? Porque a gente tem que montar alguma coisa, senão a gente se perde no meio do caminho, então fica mais fácil para acompanhar. Não tenho a habilidade que muitos palestrantes daqui têm, que não precisam de nada ali, vão falando e vão falando já. Já está na tela? Já está na tela. Não sei o que você fez de diferente aí. Entrou a tela no computador, mas não entrou. Ela não está entrando. O problema foi na tua configuração. Vamos fazer diferente. Vamos compartilhar essa tela. Vamos aparecer um plano. É na sua tela. É na sua tela, na configuração sua. Porque ele estava funcionando bem, não sei o que vocês mexeram.
tecnologia aqui. Eu acho que se desligar, ele vai. Só você essa é a galeria que vocês puseram. Eu acho que vocês colocaram no eu acho que vocês puseram naquela outra entrada. Já sabe que ele já entrou. Olha que ligou, né? Na verdade é a academia, não? Alimenta a tela. Vou desconectar. Só um instantinho. Esse pequenininho aí embaixo é a alimentação, né, Márcio? É. Não tem nada a Vou ver. desconectar aqui para ver o que acontece. Entre em qualquer outro aplicativo aí desse novo. Good. Ficamos todos felizes agora, né? Senão, o que você faz quando dá um pane desse? Essa. Mas tudo bem. Bom, boa noite. Agora eu estou mais feliz ainda porque deu tudo certo. Eu vou deixar o Roberto louco de novo. Põe um pouquinho para trás, Roberto. Porque eu não consigo falar aqui atrás, né? Eu preciso ficar circulando. Deve ser algum problema de alguém que é ansiosa. Mas é uma alegria estar com vocês novamente. É uma alegria falar nessa casa. E uma grande responsabilidade. Me competiu falar hoje sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras principais de Allan Kardec. Eu gosto sempre de frisar isso, não é? Que são presentes na realidade que nós ganhamos. E nesse capítulo 20 fala dos trabalhadores da última hora. Coube a mim falar sobre o item 4, a missão dos espíritas. Então aí parece chover do molhado, né? Porque falar sobre a missão dos espíritas me parece lugar comum numa casa espírita, onde a coisa que nós mais falamos justamente é só sobre as nossas responsabilidades, sobre o que devemos fazer, sobre como devemos fazer, como devemos proceder, quais são as nossas obrigações e de que forma devemos agir. Então, esse capítulo, na realidade, é uma carta enviada por Erasto durante a codificação, ele, o Espírito da Verdade, junto com Kardec. Erasto escreve esta carta orientando, na realidade, os novos trabalhadores, os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora somos nós. Então, lá atrás, no andar da carruagem, aqui vocês já vão ver que Erasto já previa a transição planetária e nos diz que vamos, gente, vamos se mexer, ainda mais vós que teve o privilégio, vós que foi eleito para conhecer a verdade do lado de lá. Então isso é muito precioso. E o pior é saber que a quem mais é dado, mais é cobrado. Então vamos caminhar nessa senda para ouvir um pouco mais. Eu gosto muito de trazer, quando eu estava pensando sobre a missão dos espíritas, me veio imediatamente a figura do Chico Xavier. Porque se há alguém que nós podemos ter como exemplo de espírita, se chama Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros que estiveram por aqui, dando seu testemunho da necessidade de termos que seguir aquilo que o Evangelho nos trouxe, não é? Então, Chico Xavier já nos diz assim: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta.
Olha só, né? Então diz lá no item 4 da missão dos espíritas: não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar do nada a soma das iniquidades terrestres? As iniquidades que são aqueles vícios, que são aqueles hábitos, que são aquelas ilusões que nos movimentam, que nos mobilizam para tudo, menos para o que é importante. Então, quando ele fala isso, ele utiliza uma mensagem, ele utiliza até uma linguagem muito utilizada no Velho Testamento. Erasto, ele foi discípulo de Paulo. Paulo foi, antes de se converter, um ferrenho perseguidor dos cristãos. E aí ele conhece Jesus. E aí Jesus cura ele da cegueira. E aí ele diz assim: mas meu Deus, quem mesmo eu estou perseguindo? Por que eu estou perseguindo alguém que só fala de amor? Alguém que só fala de fazer o bem para o outro? Alguém que é solidário? Alguém que não exige nada em troca? E aí Saulo se transforma em São Paulo. E Erasto, que está aqui, trazendo essa mensagem para nós, já anuncia então um outro amanhecer. Uma nova etapa da nossa caminhada, da nossa evolução aqui no planeta Terra. E fala ali: ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar um novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. O que isso aqui quer dizer? Benditos vocês que conhecem agora tudo aquilo que foi codificado, que conhecem a importância da evolução no nosso espírito, porque vocês vão se tornar os novos apóstolos nessa caminhada. Então, se Jesus teve os primeiros apóstolos, os trabalhadores lá da primeira hora, nós somos aqueles trabalhadores da última hora, da 11ª hora. A Dona Yara fez uma palestra semana passada que falava justamente disso. Falava sobre os trabalhadores da vinha e falava sobre a recompensa desses trabalhadores. Que aquele que começou lá atrás, então aqueles todos que vieram antes de nós, quem sabe nós mesmos, não é? Iriam receber um denário para trabalhar naquela vinha. Mas que nós, trabalhadores da última hora, ao aceitarmos a proposta, nós também receberíamos um denário. Porque é só naquele momento que eu me encontro pronta. Imagine quantas reencarnações eu já não passei para aprender. Quanta coisa ruim eu fiz, mas quanta coisa boa eu também fiz. Então, o quanto eu não contribuí para esse avançar dessa humanidade, do lugar que nós nos encontramos hoje. Isso nos fala de justiça divina também. Que não importa a que tempo cai a ficha, não importa a que tempo eu mobilize todas as minhas energias para falar sobre o que nos espera, para falar sobre o projeto divino. E não há filósofo que tenha... tem muito filósofo que é ateu, né? Eu já falei numa última palestra que eu dei que a grande questão dos filósofos é dizer assim: mas afinal de contas, de onde a gente veio? O que a gente está fazendo aqui? Para onde que a gente vai? E nós espíritas, a partir da decodificação, temos a resposta na ponta da língua. A gente chegou aqui, espíritos ignorantes, com o livre-arbítrio para traçar, para trilhar uma caminhada, para evoluir. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está aprendendo. Porque nesse planeta que a gente vai encontrar a prova necessária para caminhar. Mas para onde que a gente vai? A gente vai em rumo do aperfeiçoamento. Do aperfeiçoamento em todas as áreas. Nós vamos a caminho da luz, para nos tornarmos Cristos um dia. E chegarmos cada vez mais próximos de Deus. E a partir daí contribuirmos com esse grande projeto que é a evolução de todos que estão aqui. Isso é muito lindo. Mas também tem uma responsabilidade aí, porque quando a gente sabe qual é o propósito, isso grita tão alto aqui, que eu preciso fazer alguma coisa.
E o que é que nós estamos fazendo? Então nós somos os novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores. Por estes que nos acompanham o tempo inteiro. Todas as vezes que a gente faz uma oração do fundo do coração, pode ter certeza. Nós temos muitos protetores nos ouvindo. Todas as vezes que nós nos mobilizamos para deixar a matéria de lado e para avançar no espírito, nós convocamos sem querer uma legião de bem-aventurados mentores para nos auxiliar na missão. Para que o progresso ande, a gente está no limite. Nós somos trabalhadores da última hora. Então vamos se mexer, porque a nossa chance é agora. Lembrando de novo que essa carta é para os espíritas, para aqueles que sabem do que acontece, que tiveram a revelação através de Kardec, através do Espírito da Verdade. Então, olha quanta responsabilidade nos compete. E aí ele fala também que o espírita, ele tem que se manifestar, ele tem que falar disso, porque eu tenho responsabilidade não apenas com a minha evolução, mas com a evolução de todos que estão ao meu redor. Então, qualquer oportunidade é oportunidade, sim, para falar sobre essa boa nova, para falar que algo muito melhor nos espera, para falar que nós estamos saindo desse mundo, onde o Maurício bem falou, que prevalece ainda o mal, para irmos para um mundo de regeneração, onde o bem já vence esse mal. Onde quantas vicissitudes, quantos vícios, quantas coisas que nos fazem mal não vão sobreviver. Vai haver uma peneira, né? Ide e pregai. De novo, Chico Xavier. De novo, Chico Xavier. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Quer dizer, todos estamos iluminados, nós já sabemos, nós já conhecemos o que nos espera. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. Aqui tem uma armadilha. Que se a gente continuar no egoísmo, no orgulho, na vaidade, vou dizer assim, eu espírita, você não espírita. Eu me salvo, você não. Nossa, que falha de interpretação, né? Deus não prefere ninguém. Deus prefere aquele que anda no caminho. Deus prefere aquele que tem empatia. Deus prefere aquele que faz a caridade. Deus prefere aquele que diz não às coisas mundanas, às coisas que deturpam o espírito. Então, quando ele fala escolhidos de Deus, significa escolhidos para ouvir aquilo que Kardec, que o codificador nos trouxe. E a partir da hora em que nós escutamos, porque alguém nos chamou, porque fomos apresentados para a doutrina espírita, a partir dessa hora nós somos os escolhidos para propagá-la. Então não é escolhidos de você é meu preferido. Não, é escolhidos para trabalhar, gente. Olha a diferença que tem isso. Escolhidos para trabalhar na vinha do Senhor. Escolhidos para trabalhar nessa seara. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, quer dizer, eu devo sacrificar para o trabalho nessa seara os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. E de pregai, convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não queriam escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Quer dizer, de repente, se eu dou muito ouvido ali ao Maurício que está me falando essas coisas do Espiritismo, que fala que eu tenho que crescer como espírito, que eu tenho que abrir mão da minha vaidade, que eu tenho que abrir mão do meu orgulho. Quando eu vejo isso, me perdi. É chegar a hora em que deveis sacrificar aos hábitos, aos vossos trabalhos, às ocupações fúteis e de pregar. Então, quando eu ouço o Maurício me falar sobre as belezas que tem a me aguardar por conta de eu seguir no Evangelho, eu fico pensando que eu tenho que ter coragem para abrir mão das coisas que me deixam tão felizes. Eu tenho que ter coragem para
para abrir mão da minha vaidade, de novo do meu egoísmo, da minha soberba. Do meu lugar confortável, gente, sair daqui para ir lá ajudar aquele pessoal que perdeu tudo. Dá uma preguiça, né? Para quê? Sair daqui para ir lá fazer um bazar, para angariar dinheiro, para vender roupa mais barata para quem precisa. Gente, mas puxa vida, tá chovendo, tá frio. Sair de casa para fazer um atendimento fraterno, mas nem meu irmão é, nem conhecido é. Que leve engano, né? Então é muito mais fácil eu fingir que eu não escuto do que eu abrir mão daquelas coisas que me iludem aqui na terra. É a roupa bonita, é o carro do ano, é a casa mais linda do bairro. Então, sem querer, eu tenho a ilusão que eu vou ser respeitada por causa disso. Quanto eu me afasto da verdade, quanto eu me afasto do caminho, quando essas coisas ganham proporção para mim. Certamente falareis a criaturas que não querem escutar a voz de Deus, porque vão ter que abrir mão de um modus vivendi propagado à exaustão na sociedade que a gente vive. Vocês já perceberam as novelas? É uma coisa muito interessante. Esses dias eu passei assim um canal, todas as novelas, né, que estavam passando naquele horário das 8, 8h30, sei lá que horário, estavam passando bem em toda parte. E aí eu via pessoas pobres, ditas pobres, com uma casa bonita, eu via pessoas ricas que viajavam daqui para os Estados Unidos, para a Europa, assim como se fosse viajar de Itapuá para Garuva, tudo muito fácil, tudo muito simples. De repente o playboy da história tem um carrão do ano, de repente a mocinha que era pobre já está com uma oportunidade. O que é isso? Qual é o papel dessas novelas? Se não nos vender um modelo de vida para consumo. Um modelo de vida que nos ilude. Olha as redes sociais. Quando eu vejo, às vezes, Facebook, Instagram, que eu vejo pessoas com fotos de perfil muito bonitas, muito bem produzidas, e daí eu encontro na rua e digo, nossa, mas essa é essa? Por que esse medo de eu me mostrar como eu sou? Porque eu tenho medo de não ser aceita. Num mundo em que o ter vale muito mais do que o ser. E até que ponto, até que grau eu contribuo para que isso continue sendo. E eu como espírita, sabendo de tudo isso, como que tem sido a minha contribuição para desmistificar essa ilusão? E eu não falo aí de ter que sair de casa e pregar na praça. Não, é dentro da sua casa mesmo, é no seu quintal, é pro seu vizinho, é pro seu parente, é pro seu filho. É tudo muito próximo. Porque se eu consigo conversar com 5 aqui, o outro com 5 ali, o outro com 5 ali, penso que daqui a pouco a cidade inteira está falando, né? Então, eleitos de Deus são todos. E tendo compreendido mais ou menos as leis divinas, aceitam a responsabilidade de viver de acordo com elas no seu dia a dia. E as leis divinas não me falam de comprar carro novo, de ter a melhor casa. Não que isso não seja bom. Ela só não é boa quando ela interfere no meu orgulho, da minha vaidade, no meu egoísmo. Quando eu uso isso como régua para medir você é melhor, você é pior, com você eu não converso, aí. E de pregareis o desinteresse aos ávaros. A gente acabou de falar. Abstinência aos dissolutos. Nossa, mas eu tenho que abrir mão de tantos vícios, né? Da festinha todo final de semana, da bebida. Gente, hoje parece que não existe festa sem ter bebida, né? Que coisa mais triste isso. Pra quê? Pra ilusão. Pra ilusão. O que se quer com isso? Com tanta bebedeira. A mansidão aos tiranos domésticos como aos déspotas. Então pregareis o interesse, a mansidão aos tiranos domésticos como aos déspotas. Nunca se ouviu falar tanto em violência doméstica como nos últimos tempos. Ah, mas alguém vai dizer assim,
Ah, mas são os meios de comunicação que favorecem. Ah, mas é porque agora tudo é compartilhado e a desgraça da Ibope, então daí você fica sabendo de tudo que acontece. Não. Eu acho que a gente está vivendo numa sociedade em que muitos reencarnaram como a última chance. E aí nós temos assim, ó, nós temos os muito bons sendo enviados para cá para fazer o equilíbrio e aqueles que vieram compulsoriamente ou vieram porque insistiram muito para vir. E a penitência mandou eles, né? Mas e daí, como é que fica? Então, esses tiranos que batem na mulher, que fazem mal às crianças, que não trabalham, que vivem às custas dos outros, também é uma tirania, né? A gente encontra em toda parte. Não só na casa, mas também como governantes. Como é que a gente perdeu a capacidade de conversar e dialogar, gente? Olha quanta guerra. Para que tudo isso? Porque tem uma coisa falando mais alto, que é o capital. Que é o capital que está produzindo pobreza, que produz a falta de investimento em educação, que produz a falta de investimento em infraestrutura. Então, o que essas pessoas querem, afinal de contas? Querem o poder, pela vaidade, pelo egoísmo. Então, olha que trabalho árduo que nós, como espíritas, temos. Faça o mistério, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. E de pegar. E aí eu vejo de novo Chico Xavier. Chico Xavier não só psicografando, Chico Xavier não só dando entrevista, Chico Xavier não só acolhendo aquelas pessoas que precisavam dele. Tem uma cena que me marcou muito na vida de Chico Xavier, vendo a biografia dele, que eu disse assim, meu Deus, quando é que a gente vai ser, que eu vou ser isso aqui dele? Em que ele está passando perto de um viaduto e alguém passou muito mal, um cego, passou muito mal, caiu do viaduto, algo parecido, e estava lá, na míngua. As pessoas passavam e ninguém olhava. Chico estava indo para o trabalho, quando viu aquilo, recolheu a pessoa e levou no conjunto onde ele morava, alugou um quarto, muito humilde, porque ele sempre morou num lugar muito humilde, alugou um quarto para essa pessoa, cuidou dessa pessoa durante todas as noites, porque de dia ele trabalhava, ele era funcionário público. E como ele não estava dando conta, imagina a pessoa cega, toda arrebentada. Aí ele põe um anúncio no jornal, dizendo, precisamos de cuidadores para uma pessoa assim, assim, assado. Apareceram 2 prostitutas, que trabalhavam à noite e se prontificaram a cuidar desse cego que estava moribundo ali, gratuitamente. E no convívio com o Chico, no exemplo de vida, porque é uma coisa muito interessante que a gente tem que aprender sempre, né? Espíritas, é muito fácil vir aqui na frente falar. Muito fácil. É muito fácil para quem tem o dom da oratória. É muito fácil você apontar o dedo e julgar. Agora, vivenciar, gente. A ação fala mais alto que 1000 palavras. Uma ação. E o Chico fazia isso. O Chico agia. Então ele falava em amor, ele tinha atos de amor, ele falava em solidariedade, ele estava junto com uma pessoa socorrendo, ele falava em disciplina para trabalhar na seara espírita. Estava lá o Chico trabalhando 12, 15, 20 horas quase por dia. Então é disso que a gente está falando, dessa disponibilidade e a transformação que isso pode causar na vida das pessoas. Essas prostitutas se comoveram ou perceberam o que estavam fazendo com a própria vida, com o próprio corpo, e resolveram repensar. Uma delas foi fazer enfermagem, se tornou enfermeira. A outra foi trabalhar, não me lembro bem aonde, mas saiu trabalhar também, escolheu uma outra vida, porque viu todo o sacrifício que o Chico fazia para dar conta do trabalho, da missão dentro do espiritismo, das psicografias, de atender os desvalidos. E ela disse, meu Deus do céu, eu não faço nada, ou eu faço tão pouco. Então olha a inspiração que isso traz. É muito melhor que 1000 palavras. Quando uma pessoa vem te dar lição de moral,
Ah, que lindo, que bacana, nossa, ela quis me ajudar. Daí ali na esquina você vê ela fazendo totalmente diferente aquilo que eu por terra. É como um pai que está educando o filho. Olha, você presta atenção, você não pode roubar, você não pode isso, não pode aquilo, você não pode aquele outro. Mas daqui a pouco você está vendo o pai adulterando alguma coisa. Quer dizer, a ação grita. Ela vale mais que 1000 palavras, uma ação. Então é disso que a gente está falando. Lembrando de novo, essa carta que Erasto nos trouxe, ela é para os espíritas. Ela fala da missão que compete aos espíritas. É um manual de comportamento para os espíritas. E assim, faz mistério, então, que tal terreno onde tem de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sobre os reiterados golpes da enxada. Quer dizer, ai meu Deus, eu estou indo tão bem aqui, eu estou indo tão bem aqui, daqui a pouco tem uma coisa lá que me chama a atenção, eu já estou indo para cá, eu estou indo para cá, já abandonei o evangelho, mas toda vez que eu for olhar lá, o evangelho me chama de novo. Isso são golpes. Que eu digo, ai que droga, eu tenho que ir lá trabalhar. Ah, meu Deus do céu, eu tenho que ir na casa espírita de novo. Eu tinha tanta coisa melhor para fazer, me falaram de um filho, me falaram que lá no mercado da Maria está tendo um negócio tão legal hoje. Mas eu estou aqui. Então essas são as nossas lutas. A enxada, os golpes da enxada, é essa coisa da consciência. Durma com um barulho desse. Né? Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Como dizia o Chico, né? Não passamos de vermes a rastejar. Ainda precisamos dessa roupagem, dessa matéria pesada, que precisa comer, que precisa dormir, aprisionando o espírito para viver as provas que ele necessita para crescer. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. O que seria o bezerro de ouro? O bezerro de ouro são todas essas ilusões que nós temos. Porque isso é que nos hipnotiza. Hoje eu vejo, por exemplo, eu fiquei assim, passada. Eu fui visitar uma família, ela tinha 3 crianças, uma das crianças com 2 anos, a outra com 4 e a outra com 6. As três tinham celular. As 3. E aí eu olhei a condição daquela família, era uma família pobre. Eu pensei, como que ela tem esse celular, né? Porque um celular sai caro e não é... E deu para as 3 crianças. Então aqui eu li, era o anestésico dessas crianças para a mãe conseguir fazer alguma coisa, porque é uma mãe batalhadora, o pai é batalhador, ninguém tem tempo. Mas a minha avó criou 11. Sem celular, sem nada. E dentro de uma rigidez de comportamento, de virtude, de valores. O que está acontecendo hoje, gente? Então nós estamos sofrendo aí uma pandemia e ninguém está vendo. Que é essa coisinha aqui, chamada celular. Que se por um lado nos facilita a vida, por outro lado tem nos anestesiado. Tem nos tirado da realidade. Tem iludido ainda mais o espírito. Que azar o nosso. Porque antes de vir para cá, a gente pediu para vir. A gente pediu para vir. A gente assinou um contrato de que eu iria semear, eu iria trabalhar muito para conseguir degraus melhores, porque eu não aguento mais viver aqui. Né? Meu Deus, é mentira para tudo que é lado, é enganação, é golpe, é falcatrua, é tristeza, é dor, não aguento mais. E por que você está se negando a evoluir? Seu convite está claro. Mas é incrível, né, a dualidade. Como as forças se encontram, né? O bem com todos os nossos benfeitores também encontra o antagonismo que nos puxa para o outro lado. Então, qual deles a gente vai alimentar? Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade,
de esperança e de paz. Quando eu li isso, eu entendi que vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum outro orador fala. Nós falamos pelas nossas atitudes. E aí não há oratória que fale melhor, que fale mais alto, que seja mais contundente do que a ação. A ação gera um movimento diferente. O movimento traz um resultado diferente. Qualquer ação, por menor que seja, você vai ter um resultado diferente. E aqui, nós como espíritas, eu lembro quando eu cheguei na casa, em fevereiro eu acho que foi, procurando uma casa espírita, porque eu fiquei quase um ano sem vir aqui, só ali em casa. Mas sabe, quando está precisando acolher o espírito, está precisando ouvir mais coisas, tá. E aí você vem numa casa espírita, aí você chega de mansinho, aí você ouve uma palestra, aí você faz parte de um grupo de estudo, aí alguma coisa diz assim, ajuda aqui um pouquinho, ajuda ali um pouquinho. Será que você não se arrisca a dar uma palestra? Será que você não se arrisca a ir com a gente lá no bazar? Daí você diz assim, meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa para fazer, ainda eu trabalho tanto. Mas trabalha onde? O que é mais importante? Que trabalho é mais importante do que o trabalhar o espírito, do que preparar o espírito para avançar, para crescer. Eu já trabalhei tanto, eu já fiz tanta coisa, como todos nós já fizemos. E se a gente for pôr na balança, quanta coisa útil, que nos proporcionasse crescer em inteligência, intelectualmente, crescer na bondade, crescer na caridade. Hoje eu vi o livro da nossa irmã, sobre o trabalho dela na assistência, me permite falar? Sim. Sobre o trabalho dela na assistência social, em que ela, eu fiquei, é uma coisa muito linda isso, porque quando a gente consegue casar o trabalho que nos mantém, que nos sustenta, porque a gente está aqui, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar a conta, com a essência que a gente tem, com aquilo que a gente acredita ser bom, ser verdadeiro, a gente priorizou também o espírito. A gente achou um campo que eu possa avançar. Isso é muito lindo. Então, olha que exemplo legal. E às vezes a gente se desvia, vai para um trabalho que é mais fácil, vai para um trabalho que vai me dar mais dinheiro, vai para um trabalho que eu não preciso tanta responsabilidade, né? Eu não quero ir, que incômodo, isso aí vai dar um incômodo. Eu não quero osso, eu quero filé. Né? E aí, se a gente for falar com Chico Xavier, fique quieto, porque a gente não tem autoridade moral nem para olhar para ele. E vamos seguindo. E aqui, quem importam as emboscadas que vos armam pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. E quando eu coloquei isso, eu comecei a lembrar de quantas perseguições, desde que surgiu, o Espiritismo sofreu e sofre. A semana passada, eu conversando com uma pessoa e dizia que eu era espírita. E aí nós estávamos caminhando assim lá da lado e eu disse assim, olha que legal, ela parou de caminhar, ela disse assim, que você é espírita? E ele poderia ter dito para qualquer um de vocês, né, comigo. Mas assim, como que isso causa estranhamento ainda? Da onde? Por quê? Por causa da má vontade de abrir a janela, de se permitir conhecer, para depois vir o julgamento. Então, eu vi que aquilo era tão internalizado, porque ela faz parte de uma igreja, que não vem ao caso, uma igreja com muitas qualidades, porque faz muita caridade, enfim, mas ela é tão fechada naqueles dogmas, que ela é incapaz de perceber que todos temos a capacidade de amar, de evoluir, de trabalhar juntos. E, enquanto espíritas, sabedores de tudo aquilo que acontece, o nosso trabalho é ainda mais árduo. E aqui, eu quis trazer umas imagens, que se a gente colocar lá no tal do Google, sobre perseguições aos espíritas, ou comentários maldosos a respeito dos espíritas, vai ter a exaustão.
Então vocês vejam o trabalho que a gente vai ter. Uma vez eu estava numa palestra, não lembro se foi o Divaldo que falou, que o Espiritismo é o futuro das religiões. Que o Espiritismo não é uma religião. O Espiritismo é uma ciência e uma filosofia de vida. É uma ciência porque estuda essa relação entre eu e quem desencarnou, não é? E uma filosofia, porque a partir daí, com o conhecimento que eu tenho, eu norteio. Eu sei como eu vou caminhar. Então aqui, olha, ninguém vê espíritos, eu posso explicar. Claro, a pessoa não vê, e aí ela põe todo mundo no mesmo saco. Aqui tem um outro, Padre Oscar Quevedo, que poderia estar, não travestido, mas investido da melhor da intenção, mas por desconhecimento, ele foi um ferrenho inimigo do Chico Xavier e do Espiritismo. Né? Por quê? Então, parece que sempre são colocados percalços para nos testar. Aqui, Dom Boaventura falava, por que a igreja condenou o Espiritismo? Então, se vocês forem ver, em todos os lugares existe ainda o preconceito. Olha que tarefa árdua. Quem que vai dizer, sim, apesar de, eu vou atrás. Apesar de, eu vou me revestir da boa nova e vou anunciá-la. Porque também é minha responsabilidade, não só a minha evolução, mas a evolução de todos nós. E de homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazer questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. E a gente sabe que nos conduz. A gente já falava sobre a fé, que em momentos de desespero, em momentos de tristeza, em momentos de doença, em momentos de dificuldade, lá no íntimo vem uma vozinha que nos impele a rezar e a pedir socorro. Porque a gente sabe que vem ajuda. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a gourmã da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Batalhões dos incrédulos se dissiparão? Aqui fala, se dissiparão ao conhecerem a verdade traduzida através do Espiritismo. Então, quando as pessoas se derem conta, aí não haverá mais incredulidade, aí haverá lógica. Aí nós vamos de novo reforçar a fé raciocinada, que é aquela fé estudada. É aquela fé que me dá a certeza de caminhar, porque eu sei onde eu vou chegar. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesadas do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem, para remover essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como linda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. E aí fala da nossa evolução constante, né? Aí fala de... Se a gente começar a parar para pensar... Eu lembro que quando eu era pequenininha, não era lá em Barbacena, mas era lá em Ponta Grossa, quando eu era pequenininha, cachorro, bicho, ficava fora de casa. Nem pensar por dentro de casa, ia amarrado. Então, quando alguém tinha um cachorrinho de estimação e esse cachorrinho subia na cama, ou na cama nem pensar, né? Mas subia no sofá, nossa, aquilo causava uma estranheza. As pessoas já diziam assim, nossa, mas que relaxado ali, agora ficar com cheio de cachorro na casa, agora... que interessante, né? E olha hoje esses bichinhos, esses cachorros que nos trazem conforto, que nos ensinam a andar, que são companheiros. É uma evolução.
A gente está aprendendo a respeitar os animais. Antigamente a gente não se importava com floresta, com nada, certo, tacando fogo. Hoje não, hoje existe uma consciência ambiental, da necessidade de se preservar tudo isso. Então a gente, apesar de, a gente está evoluindo. Isso é muito bom. Mas ainda a gente tem aquilo que nos domina. Claro, a gente está indo num planeta de provas e expiação, por quê? Porque nossos vícios tomam conta. E vícios, não fala só vícios em relação à bebida, é vícios no jeito de ser, nos hábitos que a gente cultiva. Às vezes eu como coisa que eu sei que vai me fazer mal, mas é tão gostoso, eu como. Às vezes eu sei que eu vou naquela festa, não é um ambiente muito bom, porque tem pessoas que falam palavrão, porque tem pessoas que são muito vulgares, mas eu vou, porque não tem nada para fazer em casa, então eu vou lá. O que você vai fazer lá? Isso são vícios. Então, o jeito que a sociedade está vivendo, ela está cheia de vícios. E como é difícil dizer não, né? A gente acaba embarcando junto. E achando normal. Eu estive no Rio de Janeiro há pouco tempo, porque meu irmão mora lá, e eu fiquei assim, apavorada com o que eu vi. Eu vi um assalto acontecendo do meu lado, e as pessoas andando naturalmente, o cara armado, assaltando um outro, pedindo o celular, ele com a esposa, e a vida seguindo. Porque a violência normatizou. E quando a gente não para pensar, a gente normaliza a barbárie como normal. O que é isso? Hoje eu vejo, tem uma briga de trânsito, a pessoa sai e dá um tiro. Então hoje é tudo motivo para a gente entrar no tapa. Então dá a impressão que a gente está regredindo, né? E qual é o nosso papel nisso tudo? Nosso papel no educar nossos filhos, no educar nossos netos, nosso papel em dar o testemunho de como agir quando provocados. Isso é missão espírita. E nós já estamos terminando? Sim, todos os pontos do globo vão produzir subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. É a anunciação do mundo em transição, né? É a transição planetária. Então vai chegar a hora, está se aproximando. E depois levar a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, claro, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho, dessa provação terrena, encontrareis fervor e fé. Porque talvez seja a única coisa que o liberta de tanto sofrimento. Então ele aceita a palavra. Porque ele sabe que haverá uma recompensa maior. Quanto mais próximo do pico da pirâmide, mais difícil a aceitação. Porque quando estou aqui em cima, todas as minhas necessidades básicas já foram supridas. Eu não tenho problema com alimentação, eu não tenho problema com vestuário, eu não tenho problema com saúde, eu não tenho problema com lazer, eu não tenho problema com nada, porque eu posso fazer uma plástica, eu posso ser bonita como qualquer um, eu não tenho problema de dinheiro. Então, para que eu vou largar essa vida, gente? Para escutar vocês? Isso é anestésico. Isso é a grande ilusão. Isso são os cordeiros de ouro, né? Tudo aquilo que nos tira o foco. Que pena. E depois levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, os eruditos, mártires do trabalho, essa aprovação terrena encontrareis fervor e fé. Ide. Esses receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis. E baixarão a fronte, rendendo-lhes graças pelas aflições que a terra lhes destina. E aí hoje o planeta está pedindo socorro. Aqui, nós temos aqui uma geleira se desmontando, nós temos uma floresta pegando fogo, nós temos doenças, nós temos o celular na mão das pessoas, e isso imobiliza. Isso dá a impressão que, como é que a gente tira a sensibilidade? Então acontece um acidente, a pessoa, ao invés de ir lá e dizer assim, mas você está precisando de ajuda, o que você quer? Ela diz, cadê meu celular? Cadê meu celular? Cadê meu celular? Deixa, antes eu... O que é isso? O que é isso, gente? No que a gente está
sentido nós temos a vaidade. A vaidade e orgulho. Que parece que eu estou toda hora com o espelho na frente. Então, o complexo de Édipo presente o tempo inteiro, né? De Narciso, principalmente Narciso, eu sou melhor, eu sou bom, eu sou... Né? Eu só consigo me olhar assim. Porque se eu tirar daqui, eu vejo lá no Instagram e no Facebook, tanta gente me olha, opa, deixa eu ver o que eu preciso fazer, deixa eu comprar aquele creme, deixa eu fazer aquela maquiagem, deixa eu vestir aquela roupa, deixa eu comprar aquela casa, deixa eu roubar. Porque o meu trabalho não está dando para comprar tudo isso. E aí eu vou desvirtuando também os meus valores, que já não eram tão firmes assim. Né? Então, olha quantas oportunidades nós estamos tendo nesse mundo para desviar do caminho. E nós que somos espíritas, sabendo de tudo isso, como é que a gente vê? Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera, arai. Ide e agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Por que será que muitos se transviaram? Vou abreviar, porque dá trabalho. Simples, dá trabalho, gente. Tem que estudar. Tem, olha, hoje depois daqui, depois do passe, ainda tem a leitura do Livro dos Espíritos, para a gente aprender um pouquinho mais. Amanhã tem transição planetária. Na quarta-feira tem a cura. Então a gente tem que saber como é que isso tudo funciona para compreender. Na quinta-feira tem a mensagem na rádio. Ai, gente, que trabalheira. Né? Por que? Então, muitos se transviaram. De novo, seduzidos pelo canto da sereia. E eu me incluo neles. E é uma luta diária. É uma luta diária. E quem não tiver isso, que atire a primeira pedra. Né? Eu conheço Chico Xavier, conheço Divaldo, conheço muitos poucos que podem levantar a cabeça e ver. Eu consegui. Mas eles não farão isso porque eles são destituídos de vaidade. Vocês sabem aquela historinha? Acho que é Santo Antão. Santo Antão prometeu que ele iria mostrar às pessoas o quão virtuoso ele era. E aí ele pega e se refugia, desculpa, Roberto, ele se refugia dentro de uma caverna. E nessa caverna ele é tentado de todas as formas. Todos os dias, mas ele quer provar o quão virtuoso ele é. E daí na caverna, quando ele pensa que ele diz assim, ele faz jejum, daí quando ele está assim, morrendo de fome, ou coisa ruim, pega e monta uma mesa para ele, bonita, tudo que é de melhor para comer. Ele diz, não quero, porque isso é uma ilusão. E aí à noite, na solidão dele, traz os amigos para beber. E ele diz, não quero, porque é uma ilusão. E ele vence isso durante 98 anos. 98. Daí uma coisa ruim diz assim, para mim chega, pô, esse cara aí, não, realmente esse cara aí, olha, esse cara aí é um sinônimo de virtude. O cara não tem, né? Vou embora. Quando ele está saindo da caverna, depois de ter tentado Santo Antão durante 98 anos, ele está saindo da caverna, Santo Antão ergue as mãos para o céu e diz assim, ai, graças a Deus, eu venci. Ele estava na porta, ele voltou, opa! Quer dizer, eu me regozijei com aquilo, então eu tenho um troféu, eu sou melhor que todo mundo. Outro veio assim, venceu o quê, né? Eu venci. Então nunca Divaldo, nem Chico Xavier iriam dizer assim, eu venci. Tanto que Chico Xavier, quando foi indicado para o Prêmio Nobel, nossa, fizeram, acho que era dos anos 70, se não me engano, meados de 70, fizeram uma campanha enorme, a Rede Globo bancou, saiu fantástico, conseguiram 140 quilos de manifestações escritas à mão para levar lá para a sede do Prêmio Nobel, enfim. E daí foram perguntar para o Chico Xavier, então isso vai ser, foi indicado para o Prêmio Nobel. Ele disse assim, então vamos trabalhar agora. Tanto fazia como tanto fez, que ele não tinha vaidade. Essa é a diferença, né? São demais, né, gente? E aí termina essa carta perguntando se, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceríamos os que se acham no bom
reconhecer-os-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecer-os-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecer-os-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecer-os-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios. Porque Deus quer o triunfo de sua lei, os que seguem sua lei. Esses são os escolhidos, e Ele lhes dará a vitória. Mas Ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Quando fala aqui que Deus destruirá, Ele não está falando que Deus vai destruir a pessoa ou aquele espírito, não. Vai destruir a vaidade, vai destruir o orgulho, porque aquela pessoa está na caminhada, é filha de Deus também. Então, em algum tempo, ela vai perceber o caminho e vai voltar. Mas Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei são escolhidos, e Ele lhes dará a vitória. Mas Ele destruirá aqueles que falseiam o espírito. Na transição planetária, nós temos isso muito claro. Aqueles que continuarem errando, se negando, fazendo queda de braço, com todos os ensinamentos de Jesus, estão fadados a ficar por aí para um outro mundo. Aqui não vai caber mais. Aqui não cabe mais. Então se divirtam, vão para aprender. Quantos de nós vai também? Não quero nem pensar. Eu não quero nem pensar. Porque quem muito é dado, muito será cobrado. Quando você chegar para prestar contas, vamos colocar assim, quantos talentos lhe foi dado? Você poderia ter utilizado para propagar o Espiritismo, para propagar a boa nova do Evangelho, para ser melhor. E aqui, essa frase, eu encerro a apresentação dizendo, Chico Xavier falou isso, a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido, gente. É a consciência do tempo perdido. Porque, mais uma vez, a gente pediu para vir para cá para reparar, para caminhar, para avançar. E nos foi concedida essa oportunidade. E aí, quando a gente não faz nada, quando a gente chega lá, a gente diz, meu pai, agora? E agora você vai voltar de novo. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, sofrendo todas as vicissitudes de um mundo ainda onde o mal fala mais alto. Onde a nossa luta é diária. Quem que quer? Eu não quero, então vamos se apressar, né? Então, que Deus nos proteja, nos guie, dando-nos sabedoria, força, coragem, fé, para aceitarmos as vicissitudes do caminho, porque elas vão acontecer. Como provas necessárias à evolução do espírito, e permita que nossos benfeitores espirituais nos ajudem, nos inspirando no trabalho de divulgar o espiritismo, a reencarnação, o evoluir do espírito, a necessidade do trabalho fraterno e do amor ao próximo, conforme o nosso maior exemplo, o Mestre e amigo Jesus nos ensinou. Eu termino essa palestra deixando essa mensagem para vocês. Muito obrigada pela paciência de vocês. Agora nós vamos ter os passos, não é? Eu encerro com uma oração e pedindo que, se vocês tiverem um tempinho, vocês leiam essa passagem, essa carta, porque é uma provocação muito boa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação,